Vamos abrir Apocalipse capítulo 17. A partir do verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos ter aquele período de oração nesse momento. Os irmãos, um após o outro, vão estar orando ao Senhor. Senhor, mais esse momento colocamos na tua presença, nas nossas vidas, clamamos pelo teu Santo Espírito que nos socorra nesse momento, Pai, aonde a tua palavra já foi lançada. Nós agradecemos que o teu Espírito revele o teu propósito a cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor bendito, muito obrigado por esse momento tão singular em nossas vidas, que podemos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra que foi lançada. Com certeza as trevas, as potestades malignas vão tentar nos distrair com as nossas mentes fora do assunto. Reina, Senhor, todas as ordens malignas em nome de Jesus, para que venhamos não só ouvir, mas escutar, crer e praticar, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, então na última reunião nós iniciamos, na verdade já há 2 reuniões atrás, às quartas-feiras, nós iniciamos o tema sobre Babilônia, aqui que estamos lendo no capítulo 16, 17 e 18 de Apocalipse. Claramente para nós, o que o Espírito do Senhor tem nos mostrado, é que Babilônia não deve ser vista apenas como uma localização geográfica de uma cidade. Mas muito mais importante é sabermos que Babilônia, que está sendo julgada por Deus aqui, trata-se de um sistema religioso montado, um sistema religioso criado como um adversário, um inimigo do povo de Deus. Então já há algumas reuniões nós temos visto Babilônia, o significado dela, o início de Babilônia desde Gênesis. Passamos ali pelos livros históricos, livros poéticos, pelos profetas, observando atentamente as passagens que se tratavam de Babilônia. E nós vimos, irmãos, algo impressionante. Dentro desse contexto, sendo Babilônia, então, um sistema religioso, algo que tem a aparência de Deus, mas não é Deus. Como nós vimos na descrição desta mulher, primeiro, Apocalipse se refere a 2 mulheres apenas. Uma está aqui, a descrição de Babilônia, e outra está em Apocalipse capítulo 12, que é uma figura da igreja.
Aquela mulher então que se achava grávida e gerou o filho varão. Esse filho varão foi arrebatado até os céus, até o trono de Deus. E essa mulher então ela foi levada ao deserto porque estava sendo perseguida pelo dragão. Então Deus deu asas de águia a esta mulher, segundo a revelação de Apocalipse 12, e ela foi levada até o deserto. E o dragão arrojou a sua boca, e da sua boca saiu água para tentar engolir esta mulher, mas a terra então ajudou essa mulher. Então toda essa figura de Apocalipse 12 fala da noiva de Cristo, da sua igreja. Além de Apocalipse 12, nós vamos ver o retrato da noiva em outros capítulos, obviamente. Capítulo 19, capítulo 21, você tem a descrição da igreja, né? Como, em alguns momentos como a noiva, em alguns momentos como a nova Jerusalém que desce do céu ataviada como a noiva, né? Todas essas figuras estão se referindo a uma mulher. Além dessa mulher, você tem esta mulher aqui do Apocalipse 17 e 18. E é interessante, irmãos, que quando nós vemos a descrição ali no verso 4 de Apocalipse 17, vocês podem perceber que esta mulher aqui, chamada Babilônia, né, a mãe das meretrizes das abominações da terra, ela está vestida de púrpura e de escarlata. Ela está adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E ela tem na sua mão um cálice de ouro. Todos esses adereços, do qual João então pôde ver essa mulher, são figuras que também se encontram como adereços da noiva de Cristo, né? Então a palavra vai descrever lá em Apocalipse 21, os irmãos podem ler mais à frente em casa, né? Que a nova Jerusalém, ela tem pérolas, ela tem ouro também, né? A nova Jerusalém também tem pedras preciosas. Então são adereços que estão tanto presentes em uma mulher como em outra mulher, né? Só que é interessante que o cálice de ouro, e o ouro fala da natureza de Deus, aqui para esta mulher, a grande meretriz, ele é um cálice de ouro por fora. Ele aparenta ter a natureza de Deus, mas por dentro, o que está escrito aí no verso 4? Ele está transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, por fora, parece que é de Deus. É ouro. Na Bíblia, quando nós nos referimos a ouro, nós falamos da natureza de Deus, da glória de Deus. Então, tem a aparência do que é de Deus, mas por dentro está cheio, repleto de abominações que são as imundícias da sua prostituição, né? Então, especificamente hoje, eu gostaria de convidar os irmãos para nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que marcar as nossas Bíblias aqui em Apocalipse 17 e 18, e nós vamos lá em Jeremias 51, e vamos ver um paralelo de Jeremias 51 com essas passagens de Apocalipse 17 e 18. Quando os irmãos vão indo lá, precisa ficar claro isso, irmãos. Babilônia como um sistema religioso, adversário do povo de Deus. É isso que significa Babilônia. E sempre foi assim. Acho que na última reunião nós falamos um pouco sobre isso. Caim é uma representação de Babilônia, porque ele tentou agradar a Deus através da sua justiça própria. E desde Caim você vê esse sistema fazendo o quê? Perseguindo os filhos da graça. Aqueles filhos que creem na sua justificação pela fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus mesmo foi perseguido ferrenhamente pelo sistema religioso daquela época. Os fariseus, né, os saduceus perseguiram ferrenhamente o Senhor Jesus, né? Não havia realidade espiritual, mas era um povo que se denominava filhos de Deus, né? Mas perseguiram o próprio Deus aqui na terra e o crucificaram. Tudo bem que os romanos é que pregaram o Senhor Jesus na cruz pelo propósito de Deus, crucificado por mão de inimigos,
Só que a vontade veio dos judeus também, quando eles disseram assim: crucificam, e que caia sobre nós o sangue deste homem. Então, a religião sempre perseguiu os filhos de Deus. Há um confronto direto, não há uma aliança. Tanto é, irmãos, a gente vai ver isso no decorrer da reunião, mas as advertências de Deus para os seus filhos, ele diz assim: saí do meio dela, povo meu. Saiam desse sistema religioso, saiam desses sistemas que professam o meu nome, mas não têm realidade. Está cheio de abominações, de atos de prostituição. Então vamos lá, Jeremias 51, a partir do verso 1. Vai ser uma leitura um tanto extensa, mas nós vamos fazendo um paralelo. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Então, uma promessa de Deus: eu levantarei um vento destruidor, eu julgarei Babilônia. Agora veja o verso 2 aí. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Abra a sua Bíblia, volte lá em Apocalipse. Pedi que os irmãos marcassem, Apocalipse, capítulo 17, verso 16. Que diz aí: os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então vocês veem o paralelo do verso 2 de Jeremias, quando o Senhor diz que enviaria padejadores que despojariam a terra de Babilônia, porque viriam contra ela, ao redor dela, no dia da calamidade. Você vê o cumprimento aqui no verso 16 do capítulo 17 de Apocalipse. Vamos mais, irmãos. Vamos agora, voltando a Jeremias, capítulo 51, verso 6. Veja o que diz aí: fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Então, uma advertência que vai se repetir lá em Apocalipse. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos do meio dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nessa bagunça que nós vemos hoje em dia, que não é recente, mas esses tempos que se aproximam da volta do Senhor parecem cada vez mais evidentes. Essa confusão religiosa que nós temos, muitas pessoas estão lá dentro com o coração voltado para o Senhor. São filhos de Deus que cresceram por algum motivo em meio a esse sistema, mas que têm um coração sincero para o Senhor e que amam o Senhor. Então o Senhor está dizendo: saí do meio dela, povo, se afastem disso, para que não sejais cúmplices dos vossos pecados e não sejais participantes dos flagelos dela, que já havia sido profetizado por Jeremias. Vamos voltar a Jeremias, verso 7, capítulo 51, verso 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Lembra-se? Há um cálice, uma taça de ouro, mas dentro dela estava cheia de abominações. Vamos voltar lá em Apocalipse,
Vamos ler o verso 15 do capítulo 17 e o verso 16. Primeiro vamos ver, melhor dizendo, vamos ver o verso 2. Então, repetindo para não confundir os irmãos, capítulo 17, verso 2 de Apocalipse. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Então, conforme dito por Jeremias, a Babilônia embriagou toda a terra com seu cálice. E o cálice era um cálice de devassidão. E quando a palavra diz aqui sobre prostituição, sobre fornicação, nós temos que ter atenção a esses detalhes, irmãos. O que é fornicação? O que é prostituição? Vamos falar aqui em termos de relacionamento sexual. É você manter relação sexual com alguém que não é o seu marido. Isso é fornicação. Isso é prostituição. E mais, a prostituição geralmente ela é caracterizada por uma troca. Quando a gente fala, por exemplo, da figura da prostituta, ela se relaciona com um homem em troca de riquezas, em troca de valores financeiros. Então, quando a Babilônia aqui é chamada de prostituição e diz que os reis da terra se prostituíram com ela, é porque ela se vendeu. Ela, podemos dizer, que vendeu favores. Irmãos, na Idade Média foi instituída a chamada indulgência. Esse é o nome que estava procurando. O que eram indulgências? Eram favores papais. Na Igreja Católica Romana, apóstola do período da Idade Média. Então, em troca de dinheiro, o Papa concedia salvação às pessoas. Em troca de favores, de terras, de riquezas, a Igreja concedia às pessoas favores. Então, isso é o que caracteriza, no ponto de vista espiritual, a prostituição, a fornicação, a mistura, a confusão entre aquilo que é denominado celestial com aquilo que é terreno. Lembram-se que indagaram o Senhor, os religiosos da época, dizendo assim: é lícito pagar impostos? Porque eles queriam algum motivo para incriminar o Senhor. É ilícito pagar impostos no período romano ali, em que Israel fazia parte do território romano, estava sob o domínio de Roma, então tinha que pagar tributos a César. E aí eles vieram dizer: e aí, Senhor Jesus, é lícito pagar impostos? Porque se o Senhor dissesse assim: não é lícito, vocês não devem pagar, eles acusariam de traição ao império. Então o Senhor diz assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, irmãos, igreja e reino de Deus não se mistura com aquilo que é terreno, com governos humanos. E para a tragédia da cristandade hoje, é o que nós mais vemos: a igreja entranhada no meio político, buscando favores dos políticos, vantagens políticas governamentais, em troca disso dando apoio a esses governantes. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando a gente vê essa mistura, a gente vê o que está caracterizado aqui como prostituição. E com Babilônia, essa mulher, que é um sistema religioso, os reis da terra, com ela, se prostituem. Agora, vamos avançando aqui, verso 15 e 18 de Apocalipse 17. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que lhe realizassem o seu pensamento. E executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus.
Então essa grande meretriz está assentada sobre muitas águas. E águas na Bíblia falam o quê? De multidões, de povos. Ou seja, de uma certa forma ela estava colocada sob uma posição de domínio sobre todas as nações, por causa dos favores e da sua prostituição com os reis da terra, com os governantes da terra. Voltemos a Jeremias, capítulo 51. Vamos ver o verso 24 agora. Pagarei ante os vossos próprios olhos à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eu mencionei no início da reunião. É um sistema que se opõe aos filhos de Deus e vai persegui-los, sempre persegui-los. E muitas vezes vai tirar a vida dos filhos de Deus. Então, vamos em Apocalipse para ver a correspondência desse texto. 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, em Jeremias é utilizada a expressão Sião, porque o Senhor diz assim, no verso 24: pagarei toda a maldade que fizeram em Sião. Sião, irmãos, é o monte de Deus, é Jerusalém. Só que nós temos que entender que Jerusalém é uma figura, a Jerusalém terrena é uma figura da Jerusalém celestial. A palavra é muito clara quando diz assim, que nós pertencemos a Jerusalém celestial. Então, quando é dito assim, a maldade que vocês fizeram a Sião, não pense apenas naquele cerco e naquela destruição que Nabucodonosor fez no período histórico. Mas do ponto de vista espiritual, é a maldade que vocês fizeram contra Jerusalém, o meu povo, a minha cidade, a minha nação. Então, por isso que aqui, em Apocalipse 17, nós temos a chave dessa interpretação. Quando é dito que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Babilônia estava embriagada, porque ela perseguiu e matou, tirou a vida, perseguiu, prendeu, torturou aqueles filhos da graça, os filhos de Deus. Então, por isso ela receberia a paga. Veja aí no capítulo 18. Vamos um pouco aqui no capítulo 18 agora, verso 20 e 24. Quando o Senhor então está destruindo Babilônia, veja o que diz aí a conclusão: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A destruição total, completa e definitiva de Babilônia, como esse sistema religioso que aparenta ser algo de Deus, mas não tem nenhuma realidade, é motivo de exultação nos céus, é motivo de alegria para o povo de Deus. Veja aí o verso 24 agora. E nela quem? Em Babilônia se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Essa mulher está assim descrita, com suas mãos estão cheias do sangue do povo de Deus. Vamos voltar um pouquinho mais em Jeremias. Verso 29. Estremece a terra e se contorce com dores,
porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite. A terra então aqui está estremecendo e se contorcendo de dores, porque Babilônia se prostituiu com os governantes da terra. Em outras palavras, o mundo ama a Babilônia. O mundo aceita a Babilônia, irmãos. Irmãos, o problema do mundo não é contra o fato das pessoas estarem por aí dizendo: eu sou de Deus, eu sou evangélico, eu sou católico. O problema do mundo e o diabo não tem problema nenhum com essas expressões. Então o mundo aceita bem isso, sob o manto da liberdade religiosa. Cada um professa o que quer, crê no que quer, tanto faz. Então o mundo aceita a Babilônia e lucra com a Babilônia. Nós sabemos, irmãos, que as chamadas igrejas evangélicas se tornaram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um grande negócio. Que esse grande negócio sustenta uma grande parte do comércio e da economia. Então o mundo aceita com facilidade a Babilônia. Ela é uma mulher rica, toda adornada, não foi assim que nós vimos a descrição dela? Então, quando Deus está executando o seu juízo, levando a cabo o seu propósito, o mundo está se contorcendo, a terra está tremendo, porque não é o prazer do mundo ver Babilônia sendo julgada, sendo exposta, julgada e destruída. Então é isso que nós estamos vendo aqui em Jeremias, verso 29. Agora vamos traduzir isso para a visão de Apocalipse 17 e 18. Vamos voltar. Vamos no capítulo 18, verso 15. Os mercadores dessas coisas, ou seja, os comerciantes, podemos entender assim, a economia, né? Os mercadores dessas coisas, por meio dela quem? De Babilônia, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Então, quando Deus está destruindo Babilônia, a palavra diz que os mercadores vão estar de longe, vendo aquele julgamento, e eles estarão o quê? Tendo medo do tormento e chorando e pranteando sobre ela. Aí o verso 16 diz assim: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam navios, mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastado. Então o mundo vai se lamentar com o julgamento de Deus sobre o sistema religioso do próprio mundo. Vamos avançar um pouco mais. Temos aqui vários outros textos, mas eu vou pegar aqui alguns que considerei mais importantes por tempo que estamos tratando. Vamos em Jeremias, verso 37 agora. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assombro, e não haverá quem nela habite. O profeta está falando aqui que o julgamento de Deus fará com que Babilônia seja devastada. Mas é interessante que aqui nas nossas versões aparece aí a expressão chacais.
Babilônia se tornará morada de chacais. Mas uma tradução literária do original que foi escrito, não se trata aqui de chacais, mas de dragões. Então, uma tradução literal seria assim: Babilônia se tornará em montões de ruína, morada de dragões. Irmãos, o dragão é uma figura do diabo. Querem ver isso? Volte um pouco aí a Apocalipse, no capítulo 12. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aí, veja o verso 9, vai falar quem é esse dragão. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ela os seus anjos. Então, Babilônia se tornou morada de dragões. Agora, vamos em Apocalipse, capítulos 17 e 18. Na verdade, aqui será no capítulo 18, verso 2. Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Todas essas figuras estavam se referindo ao quê? As potestades malignas, que acharam então em Babilônia o seu covil, o seu lugar de esconderijo, podemos dizer assim, o seu lugar de morada. Me lembro que no primeiro estudo que falamos sobre Babilônia, nós vimos que usamos até uma passagem que está nos Evangelhos sobre o grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que foi semeado e, sendo a menor das hortaliças, cresceu e se tornou uma grande árvore, e nela vieram a aninhar-se as aves do céu. Quando nós entendemos que hortaliça é uma pequena planta, e a palavra diz que esse reino dos céus tomou uma proporção fora do seu natural, porque uma pequena hortaliça não se torna uma árvore, ela é pequena. Mas nesse caso da passagem que eu estou mencionando para os irmãos, veio a ser uma grande árvore. Significa que tomou um crescimento fora do propósito de Deus. Era para ser apenas uma hortaliça, e se tornou uma árvore grande. Aí nós nos recordamos sobre as passagens na Bíblia que falam sobre o fermento. Porque o fermento não é aquilo que dá um crescimento fora do natural. Se você faz um pão sem fermento, irmãos, é aquele pão que nós comemos aqui na ceia, bem fininho. A massa fica bem fininha. Mas se você adiciona fermento nesse pão, ele vai inchar, ele vai crescer. Ele vai aparentar uma coisa, um tamanho que ele não tem na verdade. Então, quando essa árvore cresce, é porque encheu-se de coisas que não têm a realidade de Deus. Ela obteve um crescimento fora do propósito de Deus. Ou seja, está cheia de fermento. Isso é perigoso, porque isso é Babilônia. Irmãos? Então, hoje nós vemos por aí que não basta estudar a palavra de Deus nas reuniões. Tem que ter algo mais. Tem que ter alguma coisa que chama a atenção, que prende o jovem, para que os jovens não fiquem com sono, entediados e saiam fora das reuniões. Não é verdade?
Tem que ter alguma coisa que chama a atenção das pessoas. De repente um milagre, expulsar o demônio, a coisa tem que ser quente. Cristo mais fermento. Igual Babilônia. Vai se adicionando coisas que não têm a realidade do reino de Deus. As pessoas agora se reúnem não com o propósito de ouvir o Senhor, que Cristo seja formado dele. Tudo bem, isso pode ser, mas tem que ter algo a mais, senão para nós não está bom. Isso é Babilônia. Então, para caminharmos aqui nesse capítulo 51 para o final, Jeremias aqui, 51, vamos ler o verso 58. Jeremias 51, verso 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim, trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Então, tudo que foi construído em torno desse sistema religioso está entesourado por quê? Para o fogo. Fogo, na palavra de Deus, fala sobre o julgamento de Deus. Água fala sobre julgamento. Fogo fala sobre julgamento. Então, agora indo lá para Apocalipse, vamos lá? Capítulo 18, verso 18. O que eles viram? Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Então, quando você vê esse elemento fogo aqui, está justamente falando sobre o juízo de Deus, que será contra Babilônia. Irmãos, com a ajuda de alguns irmãos que se ateram a períodos históricos, eu gostaria de fazer algumas menções aqui. Porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que nós possamos ver como que Babilônia, na verdade, existiu na prática, no nosso dia a dia. Nós vemos que é um sistema religioso, uma entidade espiritual, né? Agora, olhando para a história, nós vemos como que foi adicionado esse fermento, como essa pequena hortaliça tomou um crescimento fora do seu natural e serviu para alinhar as aves do céu, ou seja, figuras demoníacas, diabólicas, como nós vimos aqui que Babilônia se tornou morada de dragões e de demônios e toda espécie de aves imundas. Em outras palavras, as pessoas estão falando muitas vezes de Deus, tendo o nome de Deus, mas na verdade são covil de demônios, covil de toda sorte de chacais. Vamos então pegar aqui algumas referências que eu tomei o cuidado de anotar a partir do estudo de alguns irmãos. Então a história nos revela, irmãos, que as igrejas, logo após o período apostólico, ou seja, os apóstolos partiram para o Senhor, as igrejas continuaram com outros irmãos, e elas foram ganhando grande proporção e número. Então você tinha igrejas como Jerusalém, você tinha igreja em Alexandria, em Antioquia, em Roma, que cresceram muito em número. Porque o Império Romano, durante um grande período, ele realmente perseguiu ferrenhamente a igreja, como nós mencionamos na última reunião. Mas a partir do imperador Constantino, ele tornou o cristianismo como a religião oficial do Império. Se você nascesse romano, você seria também cristão. Né? Bastasse nascer no Império Romano. E aqueles que se batizavam e confessavam o cristianismo recebiam favores do Império Romano. Então isso chamava muita atenção e despertava muito interesse. Ser cristão naquele tempo era mais do que simplesmente confessar a Cristo, mas se tratava de um bom negócio, porque todo o aparato estatal estaria ao seu lado, todo o império estaria ao seu lado.
Então foi nesse período que nós vemos que Babilônia começa a se intensificar enquanto sistema religioso. Porque, por exemplo, no ano 440, o Papa Leão reivindicou a autoridade papal. Então nessas igrejas começaram a constituir o quê? Então nós precisamos de um líder sobre nós. A igreja em Jerusalém teria o seu bispo, a igreja em Roma teria o seu bispo, e assim por diante. E nós sabemos que o governo da igreja, ele não é singular. Ele é um governo, a autoridade de Deus se estabelece através dos chamados presbíteros, que são o governo da igreja. Não é de uma pessoa. E isso começou a entrar na vida da igreja, né? Esse governo singular. Até que então, no ano 440, o Papa Leão reivindicou a autoridade papal. Esse nome Papa, a origem seria como papai ou pai de todos. Ou seja, esse título seria como que alguém intermediaria entre Deus e os homens, faria essa ponte. Irmãos, nós sabemos que o lugar dessa ponte é Cristo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sacerdote. Ninguém pode ocupar esse lugar. Mas você vê agora a figura papal ocupando esse lugar, né? No ano 302 até, né, depois de Cristo, um pouco antes, iniciou-se, como eu disse, uma perseguição ferrenha, e Constantino então tornou a religião oficial, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. No ano 310 foi instituída pela Igreja Católica chamada Oração pelos Santos. No ano 320 passaram a acender velas. No ano 375 instituíram a adoração aos santos. No ano 394 foi instituída a missa no lugar da reunião simples da igreja. No ano 342 houve adoração à Virgem Maria. No ano 593 foi instituída a doutrina do purgatório. No ano 606 foi instituída a supremacia papal, onde o Papa se colocava na posição da divindade. No ano 788, a adoração às imagens, às relíquias autorizadas pelo catolicismo. No ano 993, houve a canonização dos santos, ou seja, aquele procedimento da Igreja Católica de tornar então determinada pessoa um santo da Igreja, né? Para ser adorado, reverenciado. As pessoas oram em nome desse santo e assim por diante. No ano de 1190, houve a chamada venda das indulgências, né, papais, que eu já expliquei para os irmãos. Então, irmãos, são exemplos de que nós vemos como que um sistema religioso foi sendo criado com o nome de cristianismo, que na verdade de nada tem. Mas por que essa mulher Babilônia então está com o seu cálice cheio de abominações e ela está cheia do sangue dos santos? Porque a Igreja Católica perseguia, naquele tempo, a Igreja Católica Romana perseguia ferrenhamente todas as pessoas que iam contra as doutrinas dela. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, onde as pessoas eram acusadas e julgadas, se condenadas, eram levadas à fogueira, eram decapitadas. E essas pessoas que eram acusadas muitas vezes é porque discordavam da doutrina estabelecida pela Igreja Católica Romana, né? Naquele período apóstolo. Então, por isso que as mãos dessa mulher estão cheias de sangue. Na sua cidade está cheia de sangue dos santos. Quando houve a reforma protestante, né, liderada por Martinho Lutero, o Senhor levantou ele. Uma das questões que foram objeto de perseguição da Igreja Católica é porque a Bíblia estava sendo traduzida para outros idiomas. Porque naquela época a Bíblia, as Escrituras, o canônico, e somente os membros da Igreja Católica que eram ensinados na leitura do latim. Então o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O monopólio da palavra de Deus estava na mão da Igreja Católica. Então, quando se começa a traduzir os escritos para outros idiomas, a Igreja Católica começa a perseguir e matar
os cristãos, em razão disso. Um dos exemplos, né? E não pense, irmãos, que somente a igreja católica perseguiu, né? Nós sabemos que hoje nós temos esse sistema religioso babilônico também dentro do sistema chamado evangélico, que persegue aqueles que não concordam com as suas doutrinas, que é filho de Deus apenas aquele que confessa e professa aquele determinado nome, daquela denominação religiosa, né? Eu separei aqui alguns vídeos que vão nos ilustrar bem o drama que nós estamos vivendo hoje com a chamada Babilônia. E por que, irmãos? A palavra diz assim em Apocalipse que os céus exultaram quando Deus estabeleceu o seu julgamento contra esse sistema. Então eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos ali para a gente ver aqui 3 vídeos sobre isso que eu estou falando. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, fica com Deus mesmo. Esse aí, Deus. Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida, então esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, ou tudo ou nada, pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não oferece o nada. O padre daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores e você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro, né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 3 mil. Entendeu como é que é? É a fé. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. Desafio dos meus, fala. A pessoa pega envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Na igreja não dá nada por ele, vai lá por ele. Lobos vorazes, né? A igreja Babilônia, Babilônia, no sistema religioso, é rico. Por quê? Porque esse é o interesse. Arrecadar, ter riquezas, né? Ter fortuna sobre a terra. E aqui é o líder da igreja universal ensinando os seus denominados pastores como eles deveriam arrecadar. E eles fazem chacota das palavras bíblicas. Agora nós vamos ver os cultos da chamada igreja católica hoje. Igreja evangélica. E vamos ver quais as semelhanças desses cultos com outras religiões. O que
que mais parece isso, irmãos? Os irmãos mesmos vão poder me dar essa conclusão. Ele vai guerrear por você. Essa guerra não é tua, essa guerra é de Deus. Ele vai guerrear até pro pelar, toda maldição ele vai arrancar. Não beleza beira para entender, quando Deus está na frente, ninguém vai entender. Ele vai guerrear até pro pelar, toda maldição ele vai arrancar. Então, quando nós vemos que Babilônia se tornou morada de demônios, nós começamos a ver na prática o que tem acontecido por aí afora, sob o nome de culto cristão e evangélico, né? Na tristeza. Vamos para o último. Agora uma mensagem para os jovens que eu achei interessante dentro dessa premissa que estamos falando. Fermento, né? Cristo e mais alguma coisa. Reuniões voltadas para satisfazer a carne das pessoas. E não tem nada de realidade espiritual. Que jovens de outros ministérios ouçam, que líderes de outros ministérios ouçam, que estão matando seus jovens, ensinando uma doutrina paupérrima, superficial, carnal. Que estão matando a geração de profetas da manhã, ensinando um evangelho para jovens, um evangelho modificado para agradar jovens, que não procede da cruz, que não procede da porta estreita, que não procede da doutrina apostólica, que não procede de Deus. Eu quero mais, pressão, 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 pressão. Segura essa, capeta! 1, 2, 3, vai! Na cara do cão! 1, 2, 3, vai! Um evangelho que facilita, que agrada a carne do jovem. Um evangelho de festa gospel. Um evangelho de encontro jovem gospel. Um evangelho
que não tem dor, disse a geração extravagante, o louvor extravagante. A geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente. Esse é o bonde do Senhor, esse é o bonde do Senhor. Se tu gosta, agora eu quero ver. Olha assim, vamos lá. Esse é o bonde do Senhor. Cola lá, gente, vai. Mas esse é o bonde do Senhor, esse é o bonde do Senhor. Se tu gosta, cola na gente, por favor. Esse é o bonde do Senhor. Pedir pra parar. E essa doutrina de evangelho jovem está matando a geração. Não há exceção para o evangelho. Não existe evangelho para senhoras, evangelho para jovem, evangelho para adolescente, um tipo de evangelho para cada um. Corre José, da mulher de Potifar. Corre José, da mulher de Potifar. Na Bíblia, os jovens são os que mais padecem. Eu não vejo na história de José, que tinha 17 anos, 17, 18, um adolescente jovem, eu não vejo ele gozar de prazer nenhum, eu não vejo Deus impor a ele alívio nenhum. Eu vejo um jovem viver uma vida intensa, um jovem receber uma palavra profética, um sonho, e Deus, para cumprir isso, leva ele ao calabouço, leva ele à cova, leva ele a ser preso, ser vendido, ser enganado, e 13 anos preso, sofrendo solidão, penúria, escárnio. E eu acho que uma música que eu falo de Deus, eu acho que se eu sirvo como instrumento também para chegar no coração de alguma pessoa que esteja triste, isso trazer vida e força também é legal. Acho que a música é uma arma que nós temos, graças a Deus, esse dom. A gente tem que saber executar, seja ela para divertir uma pessoa, para dançar, para apimentar um casamento, para trazer uma luz de Deus para a vida deles. Acho que é isso. Eu não vejo no registro de José saindo para dar volta com garotas. Eu não vejo José, o líder espiritual daquela época, promovendo uma festa gospel. Eu vou até o jovem Davi. Eu não vejo Davi em momento algum, gastando a sua juventude com prazeres, com coisas mundanas. Eu não vejo Davi malhando e ficando com os bíceps grandes e colocando camisas apertadas para ganhar as filhinhas de Saul. Eu vejo o jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha. Eu vejo ele afrontando Golias quando uma nação inteira de israelitas temeu e tremeu. Eu vejo ele dizendo: quem é este incircunciso filisteu? Os pastores liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela, é a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante.
Mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens, porque Davi recebeu a palavra profética, só que ela se cumpriu 13 anos depois de uma perseguição implacável de Saul sobre Davi. Davi teve que aprender a viver da fé. Davi não contou com conforto. Davi teve que pelejar. Davi teve medo. Davi recebeu marcas e afrontas. Depois foi levantado o rei. Não compare um jovem desse século com Estevão. São Paulo, agora comando, sai do chão. Não ouse dizer que você é parecido com Estevão. Força, ele é o todo poderoso, Deus da força. E nota ele, inimigo não tem. A guerra do Senhor, e a vitória garantida na força. Não me diga que você é um cristão radical. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Ela peca de maneira extravagante. Não me diga, ser extravagante é ser como Estevão. Não é isso que a gente vê. Eu vejo o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja. A Bíblia fala que Deus, através de Estevão, pelas mãos de Estevão, faziam sinais e maravilhas. E muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevão. Então Estevão vê o céu aberto, o trono de Deus, e o Filho de Deus à destra. Então eles o apedrejam, e Estevão diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Então com o seu sangue confirma o testemunho dos mártires, confirma o avanço da igreja primitiva, confirma qual seria o modelo da juventude, o modelo da mocidade da primeira igreja. Seria de sangue derramado, seria de martírio. O primeiro mártir não foi um ancião, o primeiro mártir não foi um profeta, o primeiro mártir não foi um líder velho, foi um jovem. Paulo, o maior doutrinador da Bíblia, ele diz em 2 Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Foge, Timóteo. Qual o conselho doutrinário para o jovem cristão? Para o jovem cristão no ministério. Ele está querendo dizer para Timóteo: Timóteo, não seja um jovem comum. Timóteo, não seja comum, não tenha a postura, o padrão cultural e social dessa juventude. Foge desse tipo de desejo, desse tipo de vida. Foge, se afasta. Você é diferente, você tem um chamado. Olha que geração é essa! Que evangelho fraco hoje! Que geração de cristãos jovens superficial, débil, fraca, doente, morta, se é que podemos chamar de cristianismo que essa juventude vive. Não há nenhuma dificuldade para servir a Cristo, não há nenhuma aflição, não há nenhum perigo, não há nenhuma imposição, não há nada. Agora me responda:
Aonde tem essa doutrina de festa gospel? Cara pintada, de camisetas dizendo eu sou apaixonado por Jesus, dizendo que somos cristãos extravagantes. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Senhor Deus, eu sei que essas preciosas sementes tiradas do céu, serão lançadas em vários tipos de solos e de terrenos, Senhor, mas que a maioria cai em terrenos bons, em solos férteis, e que cada coração que recebeu essa semente, que ela venha germinar, que ela venha crescer e frutificar, fazendo desse jovem um jovem poderoso, um jovem cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos caminhando no final da reunião. Foi um vídeo um pouco extenso, mas os irmãos vejam, não se impressionem quando a palavra de série, quando as reportagens de série, que existem 30 milhões de evangélicos no mundo, ou no Brasil, perdão. Nem todo que diz que é evangélico é de fato do Senhor. É isso que nós estamos estudando hoje. É isso que eu queria que os irmãos percebessem. Por isso que a advertência do Senhor vem: sair dela, povo meu. Porque tudo isso que nós vemos aqui é Babilônia. Tem aparência, tem nome, mas está cheio de abominações, de atos de prostituição. Por que prostituição? Porque são coisas do mundo entrando nas reuniões. São coisas do mundo sendo utilizadas, né? Então o Senhor nos ajude e nos guarde. Muitas vezes a gente acha, mas isso é engraçado. Não, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia porque muitas pessoas no engano vão para o inferno achando que estão fazendo a vontade do Senhor. Porque o Senhor diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, a alegria do povo de Deus é saber que um dia o Senhor julgará essas coisas, essa mulher, né? E ela ficará devastada. Faz parte do cumprimento do eterno propósito de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor o teu socorro sobre a tua igreja. Que nós sejamos salvos de Babilônia, que sejamos guardados dessa terrível mulher, cheia de abominações, a mãe de toda a prostituição existente na terra. Senhor, essa grande meretriz que tem corrompido o coração dos homens, que tem enganado, tem se enchido de poder, riquezas, de glórias humanas, mas que será um dia julgado pelo Senhor. Senhor, capacita o teu povo a sair do meio dela, para que não sejam cúmplices nos seus pecados, na sua idolatria, no seu amor pela carne, e nós possamos desfrutar da realidade do teu reino, da simplicidade do teu reino, Senhor, cada dia mais. Então, que nós pedimos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.